Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira, nós temos aula assíncrona e eu tenho uma super novidade para vocês, muito legal. Nós vamos começar hoje o nosso caderno 3, tá? Então, hoje nós já vamos ter aula de história, né? Seria dia mesmo de aula assíncrona de história, mas nós vamos começar o nosso caderno 3. Estou muito animada. A atividade que vem por aí para hoje é muito legal, vocês vão adorar, tá bom? E como que vai ser isso? A gente vai deixar o caderno 2 de lado? Não! Vocês não podem se desfazer do caderno 2, tá? Porque falta ainda a disciplina de matemática para a gente terminar o conteúdo do caderno 2. Então, nas aulas de matemática, eu vou continuar com o caderno 2 até que a gente termine todo ele, tá bom? E nas outras aulas, a gente vai indo para o caderno 3, porque daqui a pouco a gente tem provinha bimestral, precisa ter conteúdo das outras matérias também, tá? Já conversei com a tia Paula sobre isso e tá tudo certo. Então, hoje nós vamos começar na página 105 do caderno 3, tá? Vamos começar o nosso bloco 12 sobre as atividades da zona rural. O que é a zona rural, pessoal? Para a gente saber o que é, a gente precisa lembrar o que nós aprendemos no caderno 2 sobre zona urbana. A zona urbana nada mais é do que a cidade, né? Um espaço onde tem bastante construções do homem. Nós vimos que na zona urbana as ruas são pavimentadas, né? Tem um calçamento. Nós vimos que tem muitos prédios, escolas, hospitais, muitos carros, muitas pessoas circulando nas ruas, né? Então, tudo isso faz parte da paisagem da cidade, que é a zona urbana. Agora, nós vamos ver um pouquinho da zona rural, tá bom? Então, olha só, primeiro a nossa apostila traz uma imagem da turma do Luan, onde eles estão fazendo um lanche, tá? E nesse lanche, percebam que eles estão consumindo várias frutas, né? Sucos de frutas também, que embora seja de caixinha, são feitos da fruta, tá? Aqui embaixo pergunta, né, o que eles estão comendo, como eu acabei de dizer, e perguntam também se vocês saberiam me dizer aonde que são produzidos esses tipos de alimentos, frutas, verduras, legumes, o próprio leite, né, da onde é feito o iogurte, o queijo, a manteiga. Se vocês não sabem, vocês vão se lembrar do que vocês viram lá no segundo ano, tá? Lembra que lá no segundo ano, a turma do Luan visitou um sítio? Então, esses produtos, gente, eles vêm justamente de sítios ou de fazendas que ficam na zona rural dos municípios. O que é a zona rural? É o campo, diferente da cidade, tá bom? Então, assim, esses alimentos, nós que moramos na cidade, nós compramos no mercado, na feira, no açougue, se a gente estiver falando de uma carne, tá bom? Mas eles são produzidos lá no campo. Lá eles são plantados, são colhidos e aí eles vêm até a gente na cidade e nós compramos esses produtos no mercado. Tem algumas pessoas que têm a sua própria horta em casa, né? Para temperos ou para algum alimento, alguma fruta, mas isso não transforma aquele alimento num alimento vindo da zona rural. A zona rural é só o que foi plantado lá no campo, em sítios ou fazendas, tá bom? Bom, aí aqui, ó, a partir da página 106, vai dar vários exemplos de produções que são feitas na zona rural, tá? Que nós chamamos de agricultura. O que é agricultura? É quando eu produzo algum alimento por meio de um plantio, tá? Eu planto aquele alimento, espero ele crescer, faço a colheita. Isso é agricultura, é cultivar plantas, tá bom? Para produção de alimentos. Então, assim,
Nós já vimos sobre agricultura quando nós falávamos das primeiras cidades do passado. Lembra que nas cidades da Mesopotâmia, eles começaram a ver que conforme eles esperavam o rio encher, depois esvaziar, aquela terra se tornava fértil e muito boa para o plantio de alguns alimentos. Então, eles começaram ali as primeiras formas de agricultura, tá? Lá no campo, né, tem vários tipos de alimentos que podem ser produzidos. Nós chamamos esses alimentos de hortaliças, tá? As hortaliças são divididas em grupos, tá? As frutas, as verduras e os legumes. Esses alimentos, gente, ou eles podem ser consumidos na forma in natura, tá? Que é a forma natural. Então, por exemplo, uma maçã, do jeito que eu pego ela, né? Do jeito que ela é colhida, nós consumimos, nós podemos consumir. Posso transformar a maçã num bolo, num suco? Posso, mas eu também posso consumir a maçã in natura, na sua forma natural. E também posso transformar alguns alimentos em alimentos processados. Então, por exemplo, quando eu pego o trigo e transformo em farinha, a farinha é um alimento processado, porque o trigo precisou passar por um processo de transformação em farinha. A mesma coisa quando eu pego um suco de caixinha, um suco de maracujá de caixinha, é um alimento processado, porque o maracujá, a fruta, precisou ser processada, ser transformada em suco, tá bom? Então tá. E aí, aqui na nossa página 106 e 107, vocês vão ver que o texto que fala sobre agricultura, ele está cheio de tópicos, né? E esses tópicos têm a legenda. Lembra que a gente já falou que a legenda é uma pequena explicação sobre a foto. Mas cadê a foto, né? Percebam que estão faltando fotos tanto na página 106 quanto na página 107. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no anexo 1 e 2, no final da nossa apostila 3, tá? O anexo 1 e 2 de História e Geografia. Eu já recortei o meu para poder explicar para vocês, ó. Vocês vão encontrar essas figuras, tá? Ao todo, são 7 figuras, tá bom? Essas figuras, gente, mostram algumas formas de agricultura, tá? Então, o que nós vamos fazer da página 106 até a página 108? Nós vamos ler aquele tópico, aquela legenda para a foto e vamos ver qual imagem combina mais com aquela explicação. E aí, a gente vai colar cada foto em seu lugar, tá? Então, eu vou fazer a primeira para vocês entenderem como é. Vou ler aqui o primeiro trecho, tá? Produtos como frutas, verduras e legumes são produzidos em sítios ou fazendas que ficam geralmente fora da zona urbana. Aí fala assim, pomar de maçã em Fraiburgo, Santa Catarina, 1999. Então, eu vou procurar aqui a foto que mais se parece, né, que representa um pomar de maçãs, que é o que tá falando ali na minha explicação. Então, vou procurar, ó. Aqui é uma plantação de árvores, que no caso são mognos, que usa para fazer móveis, tá? Aqui tem um mercado com a venda de várias carnes. As carnes também são produzidas em sítios e fazendas, como vocês vão ver mais pra frente. Ah, já achei aqui, ó. Pomar de maçãs, estão vendo? Então, eu vou pegar a cola. Vou passar aqui na minha figura. E vou colar onde tem aquele texto explicando sobre o pomar de maçãs. Estão vendo? A mesma coisa vocês vão fazer nos outros quadrinhos. Vão ler a explicação, vão procurar a foto que combina e vão colar cada foto em seu lugar, tá bom? Ah, Pro, tô com dúvida, não quero colar antes que você confira se tá certo. Me manda a foto, eu confiro se tá certo, aí você passa a cola para não ter erro, tá bom? Bom, então,
Aí vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo esse exercício, vocês vão ver várias fotos diferentes, tá? Que dão exemplos de agricultura, de alimentos que são produzidos, né? Por meio de um plantio, plantar e colher, tá bom? Depois que vocês tiverem isso, eu vou explicar para vocês aqui na página 109 sobre os tipos de agricultura. Então, assim, quando vocês estiverem assistindo a aula, leiam o texto com calma. Cada um pode pegar o seu marca-texto, grifar as informações que considera mais importantes para a hora de estudar. Mas eu hoje não vou fazer a leitura, tá? Porque vocês sabem que fica muito cansativo, então eu vou fazer a explicação, tá? Tudo que tá no texto eu vou explicar para vocês. Primeiro tipo de agricultura que existe é a agricultura de subsistência, tá? O que é agricultura de subsistência? Primeiramente, ela é um tipo de agricultura familiar. Então, uma família tem um sítio ou uma fazenda e ali eles plantam algumas espécies vegetais, né, para o seu próprio consumo. Então, na agricultura familiar de subsistência, eles plantam para o próprio consumo. Planta lá o milho, o café, o feijão, para que a família possa consumir. Nesse tipo de agricultura, gente, são as próprias pessoas da família que trabalham nessas plantações. Então, eles plantam, eles colhem e eles consomem esse alimento. Aí, se o alimento sobra, vamos supor que veio uma safra, né, uma produção muito boa de café. Se sobrar demais, aí eles vão até a cidade, levam essa produção que sobrou e procuram vender para algum mercado, para algum feirante que queira comercializar esse alimento, que queira vender para outras pessoas, tá? Então, assim, como essas fazendas, né, de agricultura familiar de subsistência, elas são pequenas, eles usam ferramentas que na maior parte são de uso manual. Então, são ferramentas, mas eles utilizam com as mãos. Ainda precisa de alguém, uma pessoa, para utilizar essas ferramentas. Então, eles usam a foice na hora da colheita, eles usam enxada para preparar a terra e também para preparar a terra, eles usam um arado. Tá vendo? Aqui nessa foto mostra um arado de tração animal. Então, aqui eles colocam os animais para puxar esse arado e esse arado também vai ajudar a preparar a terra, tá? Então, ele já vai fazer os espaços na terra para que depois a família coloque as sementes ou as mudas ali para fazer a sua plantação, tá bom? Então, essas são as principais características da agricultura familiar de subsistência. Geralmente, onde eles plantam nessa fazenda ou esse sítio é um lugar pequeno, são as próprias pessoas da família que trabalham nessa plantação. O que eles plantam é para o próprio consumo, só vão vender se sobrar. E eles utilizam ferramentas, né, manuais, né, quase um processo mesmo artesanal. Bom, aí na página 110, nós vamos ver que tem outros tipos de agricultura, tá? Eu vou ter agora a agricultura comercial. A agricultura comercial, gente, ela pode ser também familiar ou pode ser agricultura comercial patronal. Qual que é a diferença? Na agricultura comercial familiar, a maior parte das pessoas que trabalham ali também é da família. Eles podem contratar alguém? Podem, mas a maior parte das pessoas que trabalham na agricultura familiar comercial são as pessoas da própria família, tá? Eles podem produzir, além de produzir para si mesmos, né? Eles também produzem para vender, tá bom? Essa venda, gente, ou pode ser para supermercados, né? Para feiras dentro do nosso país, ou também pode ser para exportar. O que é exportar? É vender para outro país,
tá? O Brasil é um país muito rico, né? Tem muitas espécies vegetais diferentes e acaba produzindo muitos alimentos que são vendidos para outros países que não conseguem cultivar os mesmos alimentos que nós cultivamos aqui, tá bom? Nesse tipo de agricultura, agricultura comercial familiar, eles utilizam algumas máquinas também, umas tecnologias mais modernas do que as ferramentas utilizadas na agricultura familiar de subsistência, tá? Então, eles já têm, olha só, tratores e arados mecânicos, tá? Então, vocês viram a diferença? O outro arado que nós vimos precisava ser puxado por um animal. Na agricultura comercial, eles já têm arados mais modernos, né, que são mecânicos. Aí eles também têm tratores, tá? E nesse tipo de agricultura, as pessoas já começam a utilizar fertilizantes, tá? O que são fertilizantes? São substâncias químicas, tá bom? Para deixar aquela terra mais rica, vamos dizer assim, né? Mais própria para que aquele alimento cresça, mais bonito, mais atrativo. Eles utilizam alguns fertilizantes, tá? Então, para essas famílias, tá? A terra lá do sítio, da fazenda, não é só um meio para eles produzirem e ganharem dinheiro, mas também eles moram naquela fazenda, tá? Então, a família, além de morar na fazenda e no sítio, usa a terra para plantar, para vender o que eles plantam e assim ganhar dinheiro para sua sobrevivência, tá bom? E aí vem o último tipo de agricultura, que é a agricultura comercial patronal, como eu falei. Qual que é a diferença? Nessa agricultura comercial patronal, o dono da terra não mora ali. Ele é dono da fazenda, talvez ele mora até numa casa, na cidade, né? Mas ele é dono daquela fazenda e ele contrata pessoas para trabalhar para ele naquela fazenda. Geralmente, gente, na agricultura comercial patronal, as terras são muito maiores e aí lá se planta somente uma coisa. Então, é comum a gente ouvir falar de fazenda de algodão, fazenda de café, porque nessas fazendas se plantam somente uma espécie, tá bom? Aí o dono dessa fazenda não mora lá, mas ele contrata pessoas para trabalhar para ele. Nesse tipo de agricultura, eles produzem muito, né? A gente chama de produção em larga escala. E aí, esses sim vão vender não só para o Brasil, mas para o exterior, na maior parte das vezes também. Quando eu falo exterior, eu tô falando de outros países, tá bom? E aí, eles têm ferramentas, gente, que são muito modernas. Então, eles contratam algumas pessoas para trabalhar, mas boa parte do serviço, tanto de plantar quanto de colher, é feito por máquinas que são muito modernas e que conseguem ganhar muito tempo, né? Nessa produção de plantar e de colher os alimentos, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma fazenda que cultiva somente algodão. Olha aqui, ó, a plantinha do algodão. E vejam só como eles têm máquinas super modernas, né? Que ajudam a colher esse algodão super rápido. Muito mais rápido do que uma pessoa utilizando uma foice, por exemplo. Então, conseguem ver a diferença, né? Entre a agricultura de subsistência e a agricultura patronal, por exemplo. Tá bom? Aqui embaixo, gente, tem um quadrinho, ó. Você sabia? Onde mostra as espécies que o Brasil mais exporta, ou seja, que ele mais vende para fora, para outros países. São essas espécies aqui, ó. O café, a soja, a laranja, o milho e a cana-de-açúcar. Esses são os produtos que o Brasil mais vende para fora do nosso país, tá bom? Aí eu vou explicar agora o que vocês vão fazer no exercício da página 112, tá? Página 112, vocês vão ter que ficar com a apostila assim, ó, na horizontal, porque vocês vão preencher essa tabela aqui,
com as informações que eu falei sobre esses tipos de agricultura. Ó, agricultura de subsistência, agricultura familiar e agricultura patronal, tá? Então, aqui, a primeira informação que pede é quem trabalha, tá? Quem trabalha na agricultura de subsistência? É a família, são pessoas contratadas. Vocês vão prestar atenção no que eu expliquei para preencher o quadro e vão procurar também as informações no texto, tá? A agricultura familiar, quem trabalha? Como o próprio nome já diz. E na agricultura patronal, é a família que trabalha? É o dono da terra? Ele contrata funcionários? Vocês vão preencher aqui para mim. Depois vão preencher. Qual é o destino da produção? Essa produção é para o consumo da própria família ou é para vender? Vocês vão responder, tá? Para cada tipo de agricultura, se é para o consumo da família ou se é para vender. Depois, plantam-se vários produtos ou apenas um? Na agricultura de subsistência, na agricultura familiar, eles plantam várias espécies? Milho, café, algodão, feijão? Ou plantam só uma, tá? Como é o caso das fazendas de algodão da agricultura patronal. Vamos pensar e vamos responder, tá bom? Aí depois, quais são os produtos mais cultivados? Essa informação vocês vão buscar no texto. Eu quero saber quais produtos são mais cultivados na agricultura de subsistência, na agricultura familiar e na agricultura patronal. Qual é a tecnologia empregada? Os utensílios, gente, as ferramentas, vocês vão colocar aqui para mim. Lembra que na agricultura de subsistência eu falei da foice, da enxada, do arado, né, de tração animal. Na agricultura familiar já entra o trator, o arado mecânico. E na agricultura patronal entra toda aquela outra tecnologia que eu mostrei para vocês, tá bom? E por último, a produção é grande ou pequena? Na agricultura de subsistência, na agricultura familiar, na agricultura patronal, vocês vão me responder se o volume da produção é grande, né, para atender grandes vendas, ou se é pequena só para a família consumir, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula de História e Geografia, nós vamos falar sobre a pecuária, que é a criação de animais, tá? Para consumo da carne ou do leite que aquele animal produz, tá bom? Um beijo, até a próxima!